Olá, povo abençoado, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem desde o último vídeo? Legal. Então, hoje eu quero falar sobre o pecado que Deus não perdoa. Será que tem algum pecado que Deus não perdoa? Será que existem pecados que Deus não perdoa? Qual é o pecado que não tem perdão? É importante a gente aprender. Certa vez uma senhora já de idade me procurou no meu escritório. Ela tinha chegado recentemente na igreja e ela veio conversar comigo e ela queria saber, e ela estava muito triste. Ela falou para mim assim: Pastor Francisco, eu frequento uma igreja, sou de uma tal religião, eu frequento uma igreja há muitos anos, mas eu tenho um problema muito grave comigo. Eu tenho um sofrimento muito grande desde que eu sou uma mulher nova. Ela já estava aí com seus 80 anos para mais. É isso? Não, eu estou confundido. Ela não era 80, mas ela era bem idosa. E ela veio conversar comigo. Eu falei: o que acontece? Ela disse assim: eu acho que o que eu fiz, eu cometi pecados que não tem perdão. Eu fiz coisas que eu acho que, embora eu vá na igreja, eu tente ser uma boa pessoa, Deus nunca vai me perdoar pelo que eu fiz. E eu falei: mas o que a senhora fez? O que foi de tão grave? Não existe pecado que Deus não perdoa. E ela falou assim: quando eu me casei, eu e meu marido, nós não tínhamos uma condição muito boa, então nós fomos morar na casa dos pais dele. E os pais deles eram muito sistemáticos e tal. E logo que nós nos casamos, eu engravidei do meu primeiro filho. E o meu marido não gostou. E ele ficou muito bravo comigo. E ele disse que eu não podia ter aquele filho. E ele me convenceu e eu abortei o primeiro filho que eu tive. Engravidei de novo e novamente ele me fez pressão e eu abortei do segundo, e eu fiz isso por 4 vezes. Por 4 vezes eu engravidei e eu abortei, provoquei aborto. E desde então, olha gente, que sofrimento, né? Desde então eu convivo com essa angústia, com esse sofrimento, porque na 5ª vez que eu engravidei, ele quis que eu abortasse de novo, mas eu não abortei mais. Eu tive vários filhos, mas eu falei: não, agora eu não aborto mais. Mas eu convivo com o sofrimento daqueles 4 abortos que eu fiz na minha juventude, porque nós não estávamos bem, nossa condição não era boa. Então ele queria que eu abortasse, que eu não tivesse o filho, e eu abortei até que eu criei coragem de dizer não, e eu não abortei mais. Mas eu sofro muito com isso desde então, embora eu vá na igreja, embora eu leia a Bíblia, mas eu sei no meu coração, dentro de mim, que eu estou condenada, que Deus não me perdoa. E eu falei: minha irmã, a senhora está enganada, Deus perdoa. E eu perguntei a ela: a senhora faria isso de novo? Ela disse: não. Se fosse hoje, eu teria brigado com ele, mas eu não teria feito o aborto. E eu disse: então, a senhora se arrependeu e a senhora não faria isso de novo. Então qual é o pecado que Deus não perdoa? Porque esse, afinal, é um pecado muito grave. Não existe pecado grave, pecado menos grave, todos os pecados são graves. Ofendem a Deus e Deus abomina o pecado, qualquer tipo de pecado. Mas então qual é o pecado que Deus não perdoa? Se esse é um pecado que a gente considera terrível, matar um ser humano no ventre da mãe, quando já tem vida, e tem perdão, então qual é o pecado que Deus não perdoa? Queridos, é o pecado do qual nós não nos arrependemos. É aquele pecado do qual a gente não se arrependeu. Então, tem a questão do pecado contra o Espírito Santo, que a Bíblia fala, mas eu não vou entrar nesses méritos agora, porque teria que fazer um estudo aqui para falar para você. Mas eu quero falar desse pecado, que é o pecado que nós não nos arrependemos. Até porque quando você não se arrepende, mesmo que você confesse, o pecado não arrependido significa que você ainda tem carinho por aquele pecado, que você ainda gosta daquele tipo de pecado. Por isso não houve um arrependimento, ou pelo menos não um arrependimento sincero. E o pecado do qual você não se arrependeu significa que há uma grande probabilidade de você cometer ele de novo, de novo e de novo. Sempre que você tiver oportunidade, que você for tentado a cometer, você vai cometer de novo, porque no fundo você não se arrependeu, você não vê nada de mal naquilo, você não vê nada de errado naquilo que você fez.
Então o pecado ao qual Deus não perdoa é o pecado do qual nós não nos arrependemos. A Bíblia diz que todos os pecados, se eu confessar o meu pecado ao Senhor e houver um arrependimento no meu coração, a Bíblia diz, Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos limpa. À medida que nós vamos crescendo na fé, crescendo no relacionamento com Deus, Ele não só perdoa os pecados que nós confessamos e nos arrependemos, mas Ele também nos purifica de todo o mal. Então, o ser humano ele tem um mal dentro dele, ele tem coisa que ele faz uma vez, duas vezes, três vezes, porque ele não consegue parar de fazer. Mas à medida que ele vai confessando e se arrependendo de verdade, Deus vai limpando ele até que aquilo não aconteça mais. O verdadeiro arrependimento, ele leva a pessoa a não fazer mais aquilo, porque ele realmente entende que o Deus que ele serve odeia pecado. Vamos fazer uma separação aqui. Deus não odeia a pessoa, Deus odeia o pecado. Não a pessoa que peca, mas o pecado da pessoa. Então, quando eu luto para não cometer pecados, para não cometer certas coisas que eu sei que entristecem a Deus, não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com o que o pastor falou, não tem a ver com nada disso. Qual é o pensamento? O pensamento é o seguinte: quanto custou o pecado para Deus? Quanto custou o pecado para Deus? Pense. O meu pecado, não importa se é pecadão ou pecadinho, todo pecado é a mesma coisa. O meu pecado custou a morte do Senhor Jesus. Ele odeia tanto o pecado e me ama tanto que para tirar o pecado de mim, das burrices que eu fiz, das canalices que eu cometi, dos enganos que eu cometi, das coisas erradas que eu fiz, ele odeia tanto o meu pecado, mas me ama tanto que ele quer me ver sem esse pecado, que para me livrar dele, ele morreu na cruz de uma forma horrenda, de uma forma terrível. Ele sofreu coisas violentíssimas, ele foi envergonhado, ele foi caluniado, ele foi chamado de tudo, cuspiram nele, puseram a coroa de espinho, crucificaram ele, ele morreu. É um preço muito alto para me limpar, é um preço muito alto para me purificar dos pecados, porque ele odeia pecado, Deus odeia pecado. Então, qual é o princípio? Se eu amo Jesus, se eu amo a Deus, e essa deve ser a razão pela qual eu o sigo, essa deve ser a razão pela qual eu ando com ele, é porque eu o amo. Então, se eu amo Jesus, eu não vou fazer algo que custe tão caro para ele, que ele tenha pago um preço tão alto para me limpar, eu vou me sujar de novo, pelo menos não voluntariamente. Tá entendendo? Voluntariamente. Eu vou lá e me ofereço para o pecado voluntariamente, porque eu não me arrependi. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu amo Jesus, eu amo Deus, não é religião, eu amo a pessoa de Jesus, aquele homem que há 2000 anos atrás, por me amar tanto e odiar o pecado, mas ele não queria me perder para o pecado, porque ele me ama, ele odeia o pecado, mas a mim ele ama, e a você também. O que ele fez? Custou um preço muito, muito alto para ele e ele pagou esse preço. Então, em respeito a isso, em amor a ele, em consideração ao que ele fez, eu evito a todo custo o pecado. E quando eu peco, involuntariamente, eu me arrependo amargamente. Me gera tristeza. Por que eu fiz isso? Não só remorso, mas tristeza. Sabe, a pessoa quando cai em si, que ela cometeu um pecado, que ela ofendeu a Deus com o pecado, não é porque ela pensa na condenação, ela pensa, puxa vida, Jesus me amou tanto, e ele detesta tanto o pecado, e eu amo a ele tanto, que eu também devo detestar o pecado, mas no entanto eu estou mergulhado nele, não pode ser. E eu fico muito mal com isso, então isso é arrependimento. Então esse pecado, Deus sempre perdoa. E às vezes a pessoa passa a ter esse amor depois, ele já cometeu muitas coisas erradas na vida, ele não conhecia Deus, talvez nem cria, mas quando ele conhece a história do amor de Cristo, quando ele conhece a história do amor de Deus, ele se apaixona por essa história, e ele se arrepende dos seus pecados que ele cometeu, Deus perdoa. O pecado que Deus não perdoa é aquele do qual nós não nos arrependemos. Beleza? Que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal e compartilha com bastante gente que talvez precise ouvir essa mensagem.
para que elas ouçam e sejam abençoadas com essa palavra e entenda que todo pecado tem perdão, desde que haja arrependimento e confissão. E a gente vai alcançar muitas pessoas com isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.